A palavra do Eterno diz, no livro de Crônicas 7:14, diz, aliás, 7:12, que a arca de Deus ficou com a família de Obed-edom durante 3 meses em sua casa. E Deus abençoou tudo que ele possuía. A arca era uma mobília grande, revestida de ouro, uma mobília sagrada, que foi confeccionada a mando do próprio Deus, para ser um referencial da aliança do povo com Deus. Então escute cuidadosamente, Deus é Deus de aliança. E nós propomos para as pessoas fazerem uma aliança com Deus. Não é uma aliança com a igreja, não é uma aliança com a liderança da igreja. É uma aliança com Deus, amém? E de fato, qualquer pessoa, de qualquer idade, de qualquer condição social, de qualquer grau de estudo, que faz uma aliança com Deus. O que significa aliança? É um pacto. E esse pacto da parte de Deus, ele nunca se quebra. Ele pode se quebrar da parte da pessoa. Então o que nós temos proposto para as pessoas? Que a pessoa pegue uma arca dessa, é uma miniatura. Não é réplica da original, tá? E também não é de ouro, ela é dourada. E você leva a arca para a sua casa. E uma vez por semana nós temos os sacerdotes do projeto, que são os obreiros. Eles combinam com você um dia da semana, para naquele horário combinado, eles irem na sua casa e invocarem a presença de Deus ali. Aqui dentro, você pode colocar escrito no papel seus planos, seus sonhos, seus problemas. E quando eles estiverem na sua casa, eles vão apresentar a Deus aquilo que você escreveu. E eles vão reivindicar da parte de Deus os benefícios da aliança, porque quem faz uma aliança com Deus recebe benefícios. E uma vez por semana, você traz a arca com seus pedidos na igreja. Então, como é que funciona o projeto? É Deus na sua casa e você na casa de Deus. Deus na sua casa e você na casa de Deus. Isso durante 12 semanas. Então, na sua casa, vão acontecer 12 orações, 12 invocações da presença de Deus. E você vai receber 12 ministrações quando você vem à casa de Deus com a arca da aliança. Então, isso vai fazer com que a sua fé cresça, vai fazer com que você seja fortalecido na sua espiritualidade. E automaticamente Deus vai liberar a graça que você necessita. Você acredita nisso? Então, se você quiser esse projeto, que é o projeto Obed-edom, na sua casa, se você quer um novo tempo na sua casa, uma nova estação, se você quer de fato e de verdade a bênção de Deus na sua casa, na sua família, em cada área da sua vida, procure os obreiros, os pastores, e eles vão orientar você, e eles vão combinar com você o dia, o horário. E não é nada demorado, tá? Não é nada cansativo, não é nada goela abaixo, porque às vezes a família da pessoa não está na mesma dimensão que a pessoa está em relação à fé, em relação à crença. E de repente eles nem acham bom aquilo que está acontecendo na casa. É uma reunião rápida, objetiva, uma ministração que vai de fato fortalecer a sua fé e a invocação da graça de Deus, da presença de Deus ali na sua casa. Amém? Se você deseja o projeto, repito, procure os obreiros, os pastores, e nós vamos te orientar, vamos combinar com você. Porque tenho falado isso frequentemente, Deus só tem compromisso com quem tem compromisso com Ele. E a aliança com Deus vai levar você, de fato e de verdade, a consolidar o seu compromisso com Deus, para que Deus tenha compromisso com você. Você acredita nisso? Tá, quem está aqui, é a primeira vez que vem aqui, tem alguém e que não ganhou o livro, né? Porque é um para cada família. Eu vou dar o livro Casal Aliançado com Deus de presente. Tem ali um casal, vem aqui pegar o livro, pegue um que tem o encarte, vem aqui, é o livro Casal Aliançado com Deus, com princípios elementares que regulamentam a vida a dois. Qual que é o seu nome? Caio, tá aí Caio. E a sua companheira? Isabel. Caio e Isabel, sejam bem-vindos e que Jesus abençoe vocês abundantemente, amém? Tá aqui também, é o esposo da Ismênia, né? Cristiano, pois é. Fazendo 9 anos de casados, 11 anos de casados, aí ó, que maravilha, tá vendo? Que o Senhor abençoe abundantemente vocês, em nome de... Só que eu vou fazer pergunta depois, para ver se leu, porque se não ler, eu pego de volta para dar para outra pessoa, tá? Porque eu não vendo livros, eu abençoo pessoas, amém? Tem mais um? Então vem aqui, quem é? Ah, tá visitando, me dê mais um livro aí, o Casal Aliançado com Deus. Aí, ó, tá vendo? É bênção, né? Qual é o seu nome? Brenda, que o Senhor te abençoe abundantemente, tá? Louvado seja o Eterno. Glória a Deus. Pega a minha Bíblia aí. Tá, os que trouxeram a Bíblia, abra por favor. Oi? Ah, tá com vergonha? Meu Deus do céu, vem aqui. Então vamos matar a vergonha dela, vem aqui pegar. Vem aqui pegar na minha mão, em nome do Senhor Jesus. Tá? Senão vai perder a bênção, né? Qual é o seu nome? Meire, tá aí, Meire, que o Senhor te abençoe abundantemente. Seja bem-vinda, tá? Glória a Deus. Então, os que trouxeram a Bíblia, abra
ou no seu celular, ou na sua Bíblia. Abra Evangelho conforme escreveu Mateus, no capítulo 15. Se você trouxe a Bíblia, é Mateus 15. Tá, e para quem não sabe, esta é a reunião do milagre urgente. Eu tenho colocado o porquê dessa expressão milagre urgente. É porque tem pessoas que já estão no limite. Tem gente que já chegou no fundo do poço. Tem muitas pessoas que de repente até nos procuram, porque de fato e de verdade, elas não aguentam mais o sofrimento que estão vivenciando. Então tem pessoas que não dá mais para esperar. Não dá mais para esperar. Então a minha oração hoje à noite é que o Senhor, o Todo-Poderoso, Ele estenda a mão sobre a sua vida e libere a graça que você necessita. Que a bênção, que o milagre que você precisa aconteça em nome do Senhor Jesus. Amém? E que o que nós vamos compartilhar aqui fortaleça a sua fé, a sua espiritualidade, que o Eterno me dê uma língua de erudito hoje à noite, para que eu possa te dar uma boa palavra e fortalecer a sua fé. Amém? Tá. Mateus, no capítulo 15, o verso 21, a palavra do Eterno diz assim: partindo Jesus dali, retirou-se para os lados de Tiro e Sidom. E eis que uma mulher cananeia, que viera daquelas regiões, clamava: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. Minha filha está horrivelmente endemoniada. Agora veja o verso 28. Então lhe disse Jesus: ó mulher, grande é a tua fé, faça-se contigo como queres. E desde aquele momento, sua filha ficou sã. Tá, agora escute com atenção, pode apagar a luz aí por gentileza. Ninguém, e quando eu digo ninguém, é ninguém mesmo. Ninguém neste mundo está imune a sofrimentos. Cada pessoa que nasce nesse mundo, eu estava dizendo outro dia, a criança quando nasce, ela tem que chorar, ela precisa chorar. Eu estava meditando nisso uma certa feita, me parece que já é para que a criança esteja preparada para esse mundo, para situações que de repente fazem chorar. Eu tenho encontrado pessoas que já chorou tanto na vida, por conta de aflições, de crises, de dificuldades, de situações indesejadas, que nem lágrima mais tem para chorar. Tem gente que não chora aqui mais, o tanto que já chorou na vida, por conta de dores, aflições, crises, dificuldades, situações indesejadas, por conta de luto, de repente, que chega uma hora que parece que a fonte das lágrimas seca, mas a pessoa ela não chora aqui, mas ela chora aqui dentro, ela chora no coração. Não tem lágrima para rolar na face, mas tem um choro, de repente, na alma da pessoa. E o fato é que nenhuma pessoa nesse mundo está isenta de sofrimentos, de crises, de dificuldades, de situações indesejadas que, de repente, fazem chorar. Vocês estão olhando para uma pessoa aqui, que não é super-homem. Eu não fui um super menino, um super adolescente, um super jovem, e hoje não sou um super-homem. Não, eu sou de carne e osso, como você, como qualquer pessoa nesse mundo. E eu não estive e não estou imune a situações indesejadas, a crises, a dificuldades. E vez por outra, é assim, a vida prega uma peça na gente, e você não está esperando. E de repente, você é surpreendido por uma situação que você não gostaria que acontecesse, mas acontece. De repente, numa área ou noutra área da sua vida. Mas o fato é que todas as áreas da vida humana, quer seja a área biológica, quer seja a área emocional, quer seja a área financeira, a área familiar, a área sentimental, a área espiritual, todas as áreas da vida humana, elas estão propensas ao sofrimento, à crise, às dificuldades. Agora, eu tenho entendido, isso da parte de Deus, eu acredito, que tem gente que o sofrimento na vida empurra ela para longe de Deus. Mas graças a Deus que tem gente que por conta da dor, da aflição, do sofrimento, ela se achega a Deus, ela se volta para Deus. Tem gente que o sofrimento empurra ela para Deus, para mais perto de Deus. A gente assiste isso todo dia. E de fato, você já ouviu a expressão que diz: quem não vem por amor, vem pela dor. Mas não é todo mundo que a dor empurra para Deus. Não é todo mundo que a dor faz a pessoa se voltar para Deus de coração, de alma e de entendimento. E nós estávamos numa loja hoje, comprando algumas coisas aqui para a igreja. E de repente o vendedor me conheceu, e conversando uma coisa e outra. E então ele confessou, ele declarou a respeito de um baba, um futebol que ele tem com o grupo dele. E que um dos
rapazes ali que frequentavam o baba se matou. Frequentava o futebol, tirou a própria vida. Ele diz que o grupo todo ficou chocado. As pessoas ficaram perplexas. Porque de repente não tem nenhum indício no comportamento da pessoa, nas ações e nas reações, que a pessoa vai fazer isso. Vai atentar contra a própria vida. Vai dar cabo da própria vida. E nós temos entendido que uma pessoa que faz isso, que ela chega ao extremo do sofrimento, da crise, da dificuldade, e ela dá cabo da própria vida. De fato e de verdade, lá no íntimo, ela não quer acabar com a vida. Ela quer acabar com o sofrimento. Só que a pessoa, na ignorância, e no desespero, e na aflição, e na angústia, a pessoa, ela pensa que vai acabar com o sofrimento, acabando com a vida. Quando, na verdade, quem faz isso, aí que vai sofrer do outro lado. Porque a morte, ela não extermina com a existência humana. A morte, ela mata o corpo, mas ela não extermina com a existência humana. E a pessoa, ela vai sofrer no além, vai sofrer na eternidade, muito mais do que ela estava sofrendo aqui. É lamentável. Mas o fato é que a Bíblia Sagrada está falando sobre uma mulher. Não menciona o nome dela. Por quê? Porque essa mulher é um tipo de cada mulher nesse mundo, é um tipo de cada homem nesse mundo, é um tipo de cada pessoa nesse mundo. Essa mulher está vivendo uma aflição, ela está vivendo uma situação indesejada, e ela provavelmente, a Bíblia não menciona, mas eu acredito, que ela bateu em muitas portas, procurando a solução, procurando respostas para o seu sofrimento, para a sua crise, para a sua dificuldade. E ela não encontrou. Mas um dia ela encontrou aquele que tem a resposta. Um dia ela encontrou aquele que tem o milagre, aquele que tem a bênção. Ela teve um encontro com o Senhor Jesus. Embora essa mulher, ela fosse uma estrangeira, ela não fosse da linhagem de Israel, mas ela recorre àquele que tem a resposta, àquele que tem o milagre. E ela insiste. E é impressionante que essa mulher, quando se volta para o Senhor Jesus, ela faz uma declaração. Ela diz: a minha filha está horrivelmente endemoniada. Meu Deus do céu. Uma pessoa endemoniada já incomoda a família, já aflige a família. Agora, o que essa mulher está dizendo é um grau intenso de possessão demoníaca. Ela diz: a minha filha está horrivelmente endemoniada. Eu não sei se você é pai, se você é mãe, mas filho, filha, é uma extensão da gente. Concorda com o que eu estou falando? O filho, a filha, é uma extensão da gente, é um pedaço da gente. E essa mulher, a filha, está sofrendo, horrivelmente endemoniada, mas como é uma extensão dela, ela sofre também. E ela vai buscar a solução, não somente para a filha, que está horrivelmente endemoniada, mas a solução para ela também, porque o sofrimento não é só da filha, o sofrimento é dela também. É assim, família é assim. O problema de um é problema de outro. A dor de um é a dor do outro. A crise de um é a crise do outro. Por quê? Porque é uma extensão da gente. Agora, escute cuidadosamente. A Bíblia não menciona o nome dessa mulher, não menciona a idade da sua filha. Poderia ser uma criança, de repente, possuída por forças espirituais das trevas. Ou poderia ser um adolescente. Não menciona a idade. Ou poderia ser já uma jovem de mais idade. Mas, embora a Bíblia não mencione, eu quero dividir isso com você. Os poderes das trevas, eles não poupam ninguém, nem aqueles de pouca idade. Nós já ministramos libertação sobre crianças possuídas por espíritos maus. Crianças horrivelmente endemoniadas. Então, poderia ser uma criança, a filha dessa mulher poderia ser um adolescente, ou uma jovem. A Bíblia não diz. Mas os poderes dos infernos, os poderes das trevas, os demônios, eles não poupam nem mesmo uma criança, se for uma criança aqui no texto. Agora escute. A outra coisa que não está explícito no texto, se era um problema hereditário, uma maldição hereditária. Porque de repente a pessoa está sofrendo, está passando o que está passando, e aquilo é um mal que está passando de geração em geração dentro da família da pessoa. Eu não sei se você já ouviu falar em maldição hereditária. É maldição que passa de geração em geração dentro da própria família. Tem famílias que têm alcoólatras em todas as gerações. Tem famílias que têm casamentos destruídos em todas as gerações passadas. Tem famílias que têm suicidas em todas as gerações. Alguém tira a vida e quando você vai conversar, vai ver,
alguém da terceira geração anterior se matou, e depois na outra geração alguém deu cabo da própria vida, e agora essa pessoa tirou a própria vida. Uma maldição que está passando dentro da família de geração em geração. Compreende o que eu estou falando? Pode ser o problema de possessão demoníaca. Eu estava ministrando uma pessoa outro dia, essa pessoa disse que gente da sua família também sofria com possessões demoníacas. E aquilo vai passando de geração em geração. E agora tem gente nessa geração que está sofrendo com possessão demoníaca. Então a Bíblia Sagrada não diz que é uma maldição hereditária, que é um problema que está passando de geração em geração. Um certo dia, um pastor tradicional, ele me confrontou, ele disse: essa coisa de maldição hereditária, isso é heresia, isso é contrário à Bíblia Sagrada. Então eu conversei com o pastor. Eu disse: pastor, vem cá. Quando Deus criou Adão, não era para existir doença, não era para existir miséria no mundo, angústia, depressão, insônia, nada de ruim iria existir no mundo. Mas por causa do pecado de Adão, entraram as maldições nesse mundo. E as maldições, desde Adão, elas foram passando de geração em geração. Agora, de repente, a maldição, ela é específica dentro de uma família. A gente faz a leitura. Não precisa nem ter revelação, o dom da revelação para saber disso. Você olha e você identifica aquele mesmo problema das gerações anteriores daquela pessoa. E agora o problema desembocou na vida dessa pessoa. Então a Bíblia Sagrada não menciona que esta menina, ou jovem, ou adolescente, ela está horrivelmente endemoniada, e não diz que é um problema hereditário. Pode ser que seja. A outra coisa que a palavra do Eterno não menciona é que esse demônio entrou na família, entrou na filha, entrou na extensão dessa mãe, que é a filha dela. A Bíblia não diz que é por causa do pecado. Porque o pecado, a vida errada, a transgressão, a iniquidade, a pessoa ultrapassar limites na vida, a pessoa quebrar princípios que Deus estabeleceu, faz com que a pessoa se torne vulnerável a ações demoníacas. Está compreendendo? Então o pecado, a vida errada, abre brechas para que os demônios entrem e ajam nas vidas das pessoas. Mas eu repito, a Bíblia Sagrada não diz que esta menina está endemoniada por conta de pecado. Pecado da mãe ou do pai dela, vida errada, vida bandida, vida que não agrada a Deus, e de repente os poderes das trevas, porque é isso que a palavra do Eterno diz: Satanás está ao nosso derredor, bramando como leão, buscando uma ocasião, buscando uma oportunidade para agir. E o pecado, ele abre brechas, ele abre ocasião para os poderes das trevas agirem. Então eu repito, a Bíblia Sagrada não menciona, não diz que é por conta do pecado que o demônio entrou, que é por conta do pecado que a menina ficou horrivelmente endemoniada. Agora erga a cabeça, olha aqui para mim. A outra coisa que não está explícito no texto, mas nós que ministramos libertação, a gente supõe também, mas a Bíblia não diz que é uma coisa feita, que é uma coisa mandada. A Bíblia não diz que foi por conta de um trabalho de bruxaria, de magia negra, de feitiço ou obra de voodoo, porque os feiticeiros, eles existem desde os primórdios da história da raça humana. Na própria Bíblia nós encontramos. Quando Moisés chega diante de Faraó, Faraó tinha ali os feiticeiros da corte, e que operavam sinais portentosos. Então, feitiçaria existe desde os primórdios. E a Bíblia Sagrada não menciona que essa menina está possuída por demônios, está endemoniada, horrivelmente endemoniada por conta de macumba, feitiço, bruxaria, magia negra, voodoo, coisa feita, coisa mandada. Não menciona. Mas pode ser que fosse. Pode ser que alguém movido pela inveja, inveja da mãe da menina, inveja do pai, inveja da família, inveja da própria menina. Pode ser o vizinho, o colega de trabalho. Pode ser que alguém movido pela inveja, porque a inveja, ela é condutora de cargas espirituais negativas. E não somente condutora de cargas espirituais negativas, mas a inveja leva pessoas a procurarem os bruxos, a procurarem os feiticeiros e encomendarem sofrimentos de pessoas. A gente sabe disso todo dia. Gente que está sofrendo, está passando o que está passando, porque alguém, por causa da inveja. E uma pessoa me disse uma certa feita: mas eu não tenho nada, eu não sou nada, por que as pessoas têm inveja de mim? Mas o invejoso é assim: se você tem, ele tem inveja do que você tem. Se você não tem, ele tem inveja para você não ter. A inveja dele é para você não ter. Se você é, ele tem inveja porque você é. Mas se você não é, ele tem inveja para te bloquear, para que você nunca seja o que você está desejando ser. De repente, é só um plano, é só um projeto, é só um alvo que você tem, é uma meta que você ainda não tem, você ainda não é, mas o invejoso, ele está sabendo do seu plano, ele está sabendo do seu projeto, da sua meta, do seu alvo, do seu objetivo. Então,
tem uma conspiração silenciosa. Eu falo isso sempre. Nem todo mundo que ri para a gente quer o bem da gente. Está ouvindo o que eu estou falando? Eu vou dizer de novo, nem todo mundo que ri para a gente quer o bem da gente. De repente, por trás do sorriso largo, tem um coração que está desejando mal. Tem um coração que está conspirando contra a felicidade da pessoa. Está conspirando contra os planos, contra os projetos que a pessoa tem. Repito, a pessoa ainda não tem, mas ela tem o plano de ter. Aí a pessoa está conspirando. Ela ainda não é, mas a pessoa já está conspirando contra. E por causa da inveja, a pessoa pode procurar o bruxo, o feiticeiro, pode procurar o manipulador de forças do mal, de forças das trevas, e encomendar a frustração, encomendar o sofrimento daquela pessoa. Então a Bíblia não diz que alguém fez um trabalho de feitiçaria para que aquela mulher sofresse, para que aquela menina ficasse horrivelmente endemoniada. Um trabalho por causa de inveja. E também não diz que foi um trabalho por conta de mágoa. Mágoa. Alguém guardou mágoa, alguém ficou ressentido, talvez por conta das ações, reações da mãe da menina ou do pai, ou de alguém ali da família, e alguém guardou mágoa. A mágoa é terrível. A mágoa, ela não somente faz mal para quem está magoado. A pessoa que guarda mágoa, ressentimento, é como alguém que toma um copo de veneno esperando que a outra pessoa morra. Só que tem gente que por causa da mágoa recorre ao bruxo, o feiticeiro, ao manipulador de forças das trevas e de fato encomenda o sofrimento da vida daquela pessoa. Então a mágoa está fazendo mal para ela, mas ela procura para fazer o mal para aquela pessoa, para encomendar o sofrimento, encomendar a amarração, encomendar a enfermidade, encomendar a frustração na área sentimental. Eu sei do que eu estou falando. Eu, graças a Deus, cresci na presença de Deus. Eu sei dessas coisas que eu estou falando. Então, só para você ter uma ideia, nós estivemos ontem num escritório aqui em Barreiras. Escuta só, um escritório. E aí lá no escritório tem um pé de jabuticaba, desses, me parece que o nome é bonsai, esses pequenos, né? A árvore frutífera, ela não cresce muito, ela fica de um tamanho só, para um tamanho padrão. E então, a bispa Aurélia virou para a secretária e falou: poxa, que lindo, parece de plástico. Ela falou: não, é de verdade mesmo. Mas produz jabuticaba. Sabe o que a moça disse? Falou: produziu muita jabuticaba, estava cheio de jabuticaba. E aí, uma cliente aqui, ela encostou do lado do pé de jabuticaba e comeu todas as jabuticabas do pé. Todas. Não ficou uma. Se tivesse um brotinho ali, ela comeria também. Aí essa secretária concluiu dizendo: isso já tem muito tempo que aconteceu isso. E de lá para cá, nunca mais esse pé de jabuticaba produziu jabuticaba. Ele estava definhando, ele estava secando, e a gente fazendo orações e buscando de Deus, e ele revigorou. Mas nunca mais produziu jabuticabas. Compreende o que eu estou falando? Por causa da inveja. Alguém com inveja, certamente. Isso acontece só com pé de jabuticaba? Não, isso acontece em qualquer área da vida humana. De repente, ou inveja, ou mágoa, ressentimento, leva a pessoa a encomendar o sofrimento daquela pessoa. Estão compreendendo o que eu estou falando? Então, embora a Bíblia não mencione o nome dessa mulher, não mencione a idade dessa filha dela que está sofrendo, mas a filha é uma extensão dela, porque filho, filha é extensão da gente, família é extensão da gente. E embora a Bíblia não mencione que é uma maldição que foi passando de geração em geração dentro da família, e por isso a garota ficou assim. Embora a Bíblia não mencione que foi por conta de pecado, de vida errada, por conta de transgressão, de quebrar princípios, que o demônio encontrou ocasião nessa família. Embora a Bíblia não mencione que foi coisa feita, coisa mandada, ou por conta de inveja, ou por conta de mágoa, de ressentimento de alguém. Mas o fato é que o demônio estava lá, que o espírito imundo estava lá, atazanando a vida dessa mulher. Agora escute, eu vou mencionar algumas coisas aqui que de repente vão te ajudar. Tá? Se tem uma área da sua vida aí que não muda, para melhor nem que a vaca tussa. Eu vou mencionar algumas coisas aqui para você receber o seu milagre. Olhe para mim, porque a minha oração é que você ouça a voz de Deus no seu coração. A primeira coisa para ajudar você a receber o seu milagre é a noite do milagre urgente, com o jejum das causas impossíveis. Não conheço você, eu não sei da sua dor, da sua lágrima, eu não sei da sua aflição, eu não sei se você está no limite do seu sofrimento. Eu não sei se você é do tipo, conforme eu mencionei no início, que nem lágrima mais você tem para chorar. Não sei, mas eu sei que Deus tem graça especial para você hoje à noite. Eu sei que Ele tem a bênção que você precisa. Eu sei que Ele tem um milagre que você necessita. Você acredita nisso? Então erga a sua cabeça, olhe para mim. Primeira coisa, para você receber o seu milagre, você precisa desejar
ardentemente o milagre. Deixa eu te contar. Deus não faz nada goela abaixo. Deus tem a bênção, Deus tem a graça que a pessoa precisa, mas Ele não põe goela abaixo. Eu falo isso frequentemente. Olha aqui para mim. Tem a criança doente, tem o medicamento. De repente o remédio é amargo. E na hora de dar o medicamento, a mãe vai dar o medicamento, a criança cerra os dentes, cerra a boca e não quer beber o remédio. Sabe o que acontece? Tem gente aqui que sabe disso. Aí chama o pai segura, abre a boca da criança e a mãe vem e despeja o remédio. Goela abaixo, a força. Só que Deus não é assim. Deus não age desse modo. Deus não faz nada goela abaixo. Deus faz se a pessoa quiser. Agora não é um querer raso, superficial. É um desejo ardente. Olha aqui para mim. Uma pessoa, aliás, tinha um velho sábio. Isso vai ajudar você. Um velho sábio caminhando às margens de um lago com seus discípulos. Rapazes ali, aprendizes de sabedoria. E um dos rapazes perguntou para o velho sábio: como é que eu faço para encontrar Deus e receber o que eu preciso? Olha aqui para mim. O rapaz disse ao velho sábio: o que eu faço para encontrar Deus e receber a graça que eu preciso? Aí o velho sábio disse para o rapaz, estava lá na beira do lago, o velho sábio falou, ajoelhou ali na beira do lago, falou com o rapaz: ajoelha aqui do meu lado. O rapaz se ajoelhou, aí ele falou: agora fica olhando aí na água do lago. O rapaz ficou olhando. O velho sábio pegou no pescoço do rapaz e empurrou a cabeça dele dentro da água e ficou segurando. E o rapaz agoniado, querendo levantar, e o velho segurando o pescoço dele. Ele está lá agoniado. Quando estava quase se afogando de verdade, o velho soltou ele. Quando soltou, ele tirou a cabeça d'água. Só porque eu perguntei o que eu tenho que fazer para encontrar Deus e receber a graça que eu preciso. O senhor quis me matar. Sabe o que o velho sábio disse ao jovem? Falou: não quis te matar. Eu estou te dando uma lição. O dia que você buscar Deus, como você buscou viver agora, o dia que você lutar para encontrar Deus de fato e de verdade, assim como você lutou para preservar a sua vida, aí você vai encontrar Deus e vai encontrar a graça que você precisa. Então escute cuidadosamente. Você tem que desejar ardentemente encontrar Deus, assim como uma pessoa que está se afogando está desejando viver. Assim como um sedento, caminhante do deserto, ele está desejando água. Outra coisa não serve a não ser a água. Você tem que buscar a Deus de tal modo que outra coisa não serve, a não ser Deus. A não ser aquele que pode mudar a sua sorte, aquele que pode abrir a porta que você precisa, aquele que pode te resgatar da situação difícil que você está vivendo. Para isso, você tem que desejar ardentemente. A história do cego Bartimeu, meu Deus do céu. A Bíblia Sagrada diz que o homem é cego, está clamando, ele está clamando. E as pessoas tentam fazê-lo calar. Mas a Bíblia diz que cada vez ele clamava mais. Por quê? Porque no coração desse homem tinha um desejo ardente de receber o seu milagre. Tem alguém aí, não? É um desejo ardente. Estão tentando fazer o cego calar. Pare, não incomode o mestre. Mas cada vez ele clamava mais, porque ele está como alguém que está se afogando, está clamando pela vida. Desejo ardente. Está me ouvindo? Foi o que essa mulher fez. Nós não lemos o texto todo, você vai ler em casa. Jesus faz um teste com ela. Jesus testa a fé dessa mulher. Mas ela insiste. Ela insiste. É o que você tem que fazer com Deus. Você tem que se voltar para Deus, não de conversa, não da boca para fora, mas você tem que buscar a Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Você tem que se lançar. A menos que você tenha outro para buscar. A menos que você tenha outro para recorrer. Se você tiver outro, esse outro, de repente, pode fazer com que você não se lance por inteiro na busca. Essa mulher entendeu que ela não tinha mais ninguém a não ser o Senhor para te dar a solução, para te dar a resposta. E quem sabe você está no limite do seu sofrimento, já bateu em tantas portas, já foi em tantos lugares, já ouviu tantas promessas, e você está no limite, no fundo do poço. Você veio no lugar certo. Você veio no lugar certo. E a minha oração é que você busque a Deus de todo o seu coração. É o que diz a palavra do Eterno. Então, primeira coisa, você tem que desejar ardentemente o seu milagre. O cego clamou, e tentaram fazê-lo calar, e Jesus foi até ele e falou: o que você quer que eu te faça? Está vendo aí? Ele insistiu, ele buscou como quem de fato precisa do milagre, precisa da bênção. Então, Jesus parou. Jesus estava caminhando e parou. Quando tem uma pessoa que tem um desejo ardente, Jesus para tudo que ele está fazendo para atender essa pessoa. Se você desejar ardentemente,
Ele vai te atender, Ele vai te socorrer. Amém? Amém? Meu Deus do céu, parece que o povo... A segunda coisa que você tem que admitir foi o que essa mulher admitiu. Ela admitiu que só Jesus tinha a resposta que ela precisava. Então você precisa admitir que precisa do milagre, desejar ardentemente o seu milagre, desejar ardentemente ter um encontro milagroso com Ele e reconhecer que Ele é o único que pode mudar a sua sorte, ninguém mais. Ninguém mais. Não se iluda. Ele é o Salvador que Deus enviou. Ele deu a vida por nós na cruz do Calvário. Ele pagou o preço, não somente pela salvação, mas Ele pagou o preço para que você tenha uma vida abençoada em todas as áreas. Então você precisa entender isso. Terceira coisa, estou correndo aqui para a gente ir para a oração. Então você precisa admitir, você precisa buscar intensamente, você precisa reconhecer que só Jesus tem a graça, tem o milagre que você necessita. Agora, a outra coisa, olha aqui para mim. Você precisa resistir ao diabo, resistir aos poderes das trevas. Essa mulher, a filha dela está horrivelmente endemoniada, mas ela não se deu por entregue. Ela não se deu por entregue. Você não pode se dar por entregue. Amém? Você não pode baixar a guarda, você não pode chutar a cuia, jogar a toalha, entregar os betes. O demônio estava lá. Mas essa mulher, ela recorre a Jesus para que haja uma libertação. Então você tem que aprender, olha aqui para mim, aprender a fazer batalha espiritual. Aprender aquilo que a palavra do Eterno diz. Esse livro diz, Tiago escreveu, achegai-vos a Deus e Ele chegará até vós. E depois diz, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Então eu conheço pessoas que só aprenderam a se achegar a Deus, graças a Deus, aprenderam a se achegar a Deus, mas não aprenderam a resistir ao diabo. Assim como a palavra está dizendo, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Eu repito aquilo que a gente está falando toda sexta-feira aqui. O Senhor Jesus, Ele ficou 2/3 do seu ministério ocupado curando enfermos e expulsando demônios das pessoas. 1/3 Ele ficou ensinando. E Ele nunca enviou pregador algum, sem dar a incumbência de expulsar demônios. E por quê? Porque de repente, por trás do seu sofrimento, pode ter atuação de espíritos maus. Pode ter ações demoníacas fazendo você sofrer. De repente não tem nenhum indício de que seja isso. Mas por que Jesus mandou expulsar demônios? Porque tem gente sofrendo por conta de ações de demônios. Então você tem que fazer batalha espiritual, fazer guerra contra o feitiço, contra a macumba, contra a bruxaria. Você não pode pensar que a sua libertação vai acontecer sem que você rejeite o mal da sua vida. Assim como para ter Deus, você tem que recorrer a Ele, para que o diabo cesse as manobras dele, você tem que resistir a Ele. Resista ao diabo, resista aos poderes das trevas, resista a esse espírito que está no bastidor da sua vida, fazendo você sofrer. Agora, por último, olha aqui para mim. A outra coisa que eu quero te aconselhar, busque o Espírito Santo, busque se encher de Deus. Por quê? Porque a palavra de Deus diz, o Senhor Jesus disse, o Senhor Jesus declarou com todas as letras, Ele disse, o espírito imundo sai, e ele vai procurar outra pessoa para entrar. Se ele não encontra, ele diz, voltarei para aquela pessoa que eu estava antes. Aí ele volta e traz mais 7 espíritos piores do que ele, e o estado daquela pessoa fica pior do que era antes. Então, quando o espírito mau ele tenta voltar, e a pessoa está oca de Deus, está vazia de Deus, ele volta e traz mais 7. Então, se você não quer ter recaídas, se você não quer que o mal retorne para a sua vida, se você não quer ser reincidente nesse sofrimento que você está passando, se encha do Espírito Santo. Busque se encher de Deus, porque esse é o segredo. A oração que nós vamos fazer agora é a oração para rejeitar o mal, para a saída do mal. Mas no domingo de manhã, domingo 8:30 da manhã, nós temos aqui a reunião mais importante da semana. É a reunião Bom Dia Espírito Santo. E domingo de manhã agora nós vamos ministrar a Santa Ceia. Amém? Então coloque na sua agenda, venha, junte-se a nós no domingo de manhã, para você se encher de Deus, para você transbordar da presença de Deus de tal maneira que o diabo não encontre mais lugar na sua vida, na sua casa, na sua família, em nome de Jesus. Olha o que aconteceu com essa mulher, o último verso que nós lemos. Jesus disse, ó mulher, grande é a tua fé. Faça-se contigo como queres. E desde aquele momento, a sua filha ficou sã. A minha oração é que você tenha fé. A única coisa que Deus responde é a fé. Deus não responde o sofrimento. Deus não responde o choro, a lágrima. Deus não responde a dúvida. A única coisa que Deus responde é a fé. Então, se você crer, você vai ver a glória de Deus na sua vida. Fique em pé, em nome do Senhor Jesus, se coloque em pé. Venham todos aqui diante deste altar. Saia do seu lugar, venha aqui diante do altar. Eu vou
vou fazer a oração do milagre urgente. Eu vou pedir ao Eterno que remova da sua vida, se porventura houver. Os obreiros, pastores, ajuda aqui, forma fileiras, lado a lado, depois uma segunda fileira, ajuda, fileira. E pode ficar em cima dessa risca aí, vai, dá um passinho aí, até uma risca aí para facilitar. Aí, pode ficar. E a segunda fileira, a terceira fileira, deixa eu explicar para vocês. Fila é um atrás do outro. Aqui a gente não se importa com fila. A gente é fileira, um ao lado do outro, fileira, correto? Por que isso? Olha aqui para mim. Porque nós vamos ajudar vocês. De repente, a sua fé, ela está aquém do milagre que você necessita, da graça que você precisa. E nós vamos usar a nossa fé para ministrar sobre a sua vida. De repente, a sua fé está insuficiente. Você, pela sua própria fé, você não tem condição de conquistar o milagre, a bênção, a mudança, a transformação que você espera. E por isso nós vamos ajudar você. Amém? Nós temos aqui hoje essa reunião do milagre urgente, o jejum das causas impossíveis. Eu não conheço você, não sei da sua dor, da sua lágrima. Está lembrado? O velho sábio diz para o jovem: o dia que você se esforçar para buscar a Deus como você se esforçou para viver, você vai encontrar Ele. Então você não pode ser raso. Você tem que ser igual o cego de Jericó. Você tem que abrir o coração e abrir, meu Deus, vem agora e chama por Ele. Amém? E Ele vai estender a mão e vai liberar a graça que você precisa. Preste atenção. De repente, alguém aqui pode ter alguma reação na hora da oração. Porque se tiver uma entidade aí, uma coisa ou hereditária, ou mandada, ou entrou por causa do pecado, se tiver um espírito mau aí, a presença de Deus incomoda eles. Estão compreendendo? Se for espírito de enfermidade, ou espírito de amarração, ou espírito que frustra a área sente, a presença de Deus incomoda o espírito mau. E ele não resiste. Então tem gente aqui que de repente pode cair num sono profundo. De repente pode ter alguém aqui que tem uma reação. Não sei, é Deus que sabe. Amém? Mas nós vamos ajudar vocês. Não tenham medo de se render a Ele. Coloque as duas mãos no seu coração. Feche os olhos. Respire fundo e relaxe. Quantas vezes nós contamos os problemas para alguém que nem sempre é capaz de compreender. Quantas vezes nós pensamos que alguém pode ajudar, mas ninguém consegue resolver. Mas existe um amigo, cante. Ele se importa contigo. Ele é Jesus e pode te ajudar. Chore para Deus. Chore para Deus. O choro não cai. O choro da alma. Sobe, vai. Chorando para Deus. Você move o céu. O choro do céu. É uma cachoeira no trono de Deus. Isso, seus olhos fechados, as duas mãos no seu coração. Eu vou pedir a Deus que toque você. Eu vou pedir a Ele que toque você na área da sua vida, que você precisa do toque dEle. Nós vamos ter esse fundo de oração tocando, e você em conexão com Deus. Amado Pai Celestial, aqui estão os teus filhos e as tuas filhas diante desse altar. Pessoas, meu Deus, que estão vivenciando de repente situações indesejadas. Quem sabe, meu Deus, esta pessoa está no limite, já não suporta mais. Quem sabe, meu Senhor, meu Pai, esta pessoa está sem forças para prosseguir. Ó Pai Celestial, estenda a mão, estenda o manto sagrado, o manto de glória. Enche esta casa com a tua presença, meu Deus. Enche esta casa com o poder do Espírito Santo. E venha de encontro a esta pessoa que clama, essa pessoa que pede por libertação, que pede pelo milagre, que pede pela bênção, meu Pai. Ó Espírito Santo, vem agora, na imposição de mãos dos ministros, que haja um fluxo do teu poder para operar a cura. E todo o poder do diabo vai perdendo a força agora. Sim, meu Deus, em nome do Senhor Jesus, ó Pai. Coloca a mão do Senhor com a mão de cada ministro nesse momento, ó Pai. É onde os teus filhos colocarem a mão, que haja o milagre do Senhor. Que haja a transformação do Senhor nesse momento, em nome do Senhor Jesus. Ó Pai, em nome do Senhor Jesus, se tem algum espírito imundo, meu Pai, que tem tentado contra essa vida, contra essa família, meu Deus, eu digo em nome do Senhor Jesus.
Pega tudo que é seu agora em nome do Senhor Jesus. Você que porventura recebeu vela preta, vela vermelha, lá na encruzilhada, na mata virgem, na queda da cachoeira, pega tudo que é seu agora, em nome do Senhor Jesus. Você que colocou a mão na saúde desse homem, na saúde dessa mulher, solta agora em nome do Senhor Jesus. Manifesta onde você estiver agora com as suas forças quebradas. Você já perdeu em nome do Senhor Jesus. Toca, Senhor, do alto da cabeça à planta dos pés. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, toca na coluna agora, meu Pai, coloca a coluna no lugar em nome do Senhor Jesus. Meu Deus, purifica o sangue desse homem, meu Pai, purifica o sangue dessa mulher por completo, meu Deus, em nome do Senhor Jesus. Tranca a rua, você que tem travado a vida desse homem, você que tem travado a vida dessa mulher, solta agora em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus, aonde você estiver escondido, aonde você estiver alojado, sai lá da casa dele agora, sai lá da casa dela agora, pega toda a sujeira. Você que recebeu uma oferenda agora, eu digo em nome do Senhor Jesus, pega tudo que é seu agora. Você que recebeu algo para destruir essa família, seja desfeito agora em nome do Senhor Jesus. Ó Pai, manifesta o teu poder, meu Deus, em nome do Senhor Jesus. Manifesta por completo, meu Pai. Arranca agora todo o principado, toda a potestade, toda a enfermidade, tudo aquilo que não vem do Senhor, ó Pai, nessa vida, nessa casa, nessa família. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, toca com o teu poder, Senhor. Do alto da cabeça à planta dos pés. Purifica, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Todo espírito imundo, eu dou uma ordem agora, em nome do Senhor Jesus, aonde você estiver escondido, aonde você estiver alojado agora, solta a mente desse homem, solta a mente dessa mulher agora, em nome do Senhor Jesus. Purifica, Senhor, purifica a mente, meu Deus, purifica o corpo por completo, meu Deus, em nome do Senhor Jesus. Pega tudo que é seu agora, eu digo em nome do Senhor Jesus. Ó Pai, em nome do Senhor Jesus, visita essa família, meu Pai, que essa oração seja extensiva, meu Deus, em nome do Senhor Jesus. Manifesta agora com as suas forças quebradas, aonde você estiver escondido, aonde você estiver alojado agora. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, completa a obra, Senhor. Completa a obra agora em nome do Senhor Jesus. Com as tuas forças quebradas, manifesta aonde você estiver alojado, aonde você estiver escondido agora. Em nome do Senhor Jesus. Espírito de depressão, sai agora. Espírito de ansiedade, sai agora em nome do Senhor Jesus. Você que tem colocado o desejo de morte na vida desse homem, o desejo de desistir na vida dessa mulher, eu digo em nome do Senhor Jesus, pega tudo que é seu agora. Essa vida não te pertence. Lá na cruz do Calvário você já perdeu. Em nome do Senhor Jesus, solta a mente agora. Solta a mente agora, em nome do Senhor Jesus. Eu digo todo pensamento negativo, todo pensamento de derrota, eu digo em nome do Senhor Jesus, sai da vida desse homem, sai da vida dessa mulher, meu Deus. Isso, seus olhos fechados, ainda em conexão com Deus. Deus está aqui. Respire fundo, relaxe. Sua presença. Viver. Entregue sua vida. Entregue sua vida e os seus problemas. Fale com Deus. Fale com Deus. Ele vai ajudar você. Ele vai ajudar você. Cante, cante. Oh, Deus. Deus te trouxe aqui para aliviar o teu sofrimento. O teu sofrimento. Cante, cante. É Ele o autor da fé. Do princípio ao fim. Do princípio ao fim. Em todos os seus momentos. Em todos os seus momentos. E ainda se vier. E ainda se vier noites traiçoeiras. Noites traiçoeiras. Se a cruz pesada, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. Estará contigo. O mundo pode até. O mundo pode fazer até você chorar. Fazer você chorar. Mas Deus te quer sorrindo. Mas Deus te quer sorrindo. E ainda se vier. E ainda se vier noites traiçoeiras. Noites traiçoeiras. Se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. Cristo estará contigo. O mundo pode até. O mundo pode até fazer você chorar. Fazer você chorar. Mas Deus te quer sorrindo. Seja qual for o seu problema, cante. Seja qual for o seu problema, fale com Deus. Ele vai ajudar você. Depois da dor vem a alegria. E Deus é amor. Pois Deus é amor. E não te deixará sofrer. Te deixará sofrer. Oh, oh. Deus te trouxe aqui para aliviar o teu sofrimento. Oh, oh. O autor da fé, do princípio ao fim, em todos os seus momentos. Agora levante as mãos bem alto e cante bem forte, todo mundo. E ainda noites traiçoeiras, se a cruz pesada for,
Cristo estará Tu contigo. estarás contigo. O mundo pode até O mundo pode fazer você chorar, fazer você chorar. mas Deus te quer sorrir. todo mundo bem forte, libere a sua fé. E ainda assim. Noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até o mundo pode até fazer você chorar, fazer você chorar. mas Deus te quer Mas sorrir. Deus te quer sorrindo. Dê um aplauso ao Senhor. Amém. Agora ouça, escute. Escute. Não volte para o seu lugar, escute. O que eu vou dizer agora é a parte mais importante da reunião. De nada adianta você receber a bênção, se você não receber o abençoador. Escuta só. Ninguém vai levar nada desse mundo. Eu comecei pregando em velórios. Já falei isso aqui. E eu nunca vi, nos velórios que eu preguei, inclusive teve um hoje de manhã, né, que nós estivemos lá hoje de manhã. Eu nunca vi. Já tive amigos, tenho amigos donos de funerárias. Eu nunca vi caixão com gaveta para a pessoa levar o que tem, levar os diplomas, levar. Não que seja errado você possuir alguma coisa nesse mundo, possua. Não seja possuído por aquilo que você vier a possuir. Mas a principal coisa que você tem que possuir é a vida eterna em Cristo Jesus. Sabe por quê? Porque depois da morte só tem 2 destinos. Pense nisso, isso é sério. A vida não termina com a morte. A morte é como se fosse um portal que a pessoa atravessa para continuar existindo numa outra dimensão da existência. Sabe o que esse livro diz? Esse livro é a verdade, a Bíblia. Você pode rir, pode zombar, pode fazer piada desse livro, mas o que está escrito aqui, ou já aconteceu, ou está acontecendo nos dias atuais, e o que não aconteceu ainda, você pode apostar sua vida, porque vai acontecer. Que Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Então, conquanto Jesus tenha vindo para nos dar vida, vida com sentido, com significado, enquanto a gente está aqui nesse mundo, a principal coisa é a salvação da alma. Porque depois da morte, só tem 2 destinos, é céu ou inferno. É Jesus ou o diabo. É salvação ou condenação. Eu tenho que falar isso, as igrejas não falam mais isso. Entendeu? É só você vai vencer, você vai ficar por cima e pá. Amém. A gente também estimula as pessoas a desejarem o crescimento enquanto estão aqui. Mas de nada vai adiantar você viver uma vida regalada nesse mundo e depois sofrer na eternidade sem Deus. Ninguém falou mais no inferno do que Jesus Cristo. Ele disse que lá o fogo nunca apaga e o bicho nunca morre. É um lugar de choro e ranger de dentes. As pessoas vão clamar por ajuda, sem ninguém para ajudar. Porque já perdeu a chance de ser ajudado. Então o que você tem que fazer? Olha aqui para mim, eu sei o que você tem que fazer. Você tem que reconhecer que é pecador impotente, não consegue se salvar. Você tem que reconhecer que precisa de um Salvador. Você tem que reconhecer que Jesus Cristo é o único que pode salvar. Ele é o Salvador que Deus enviou. E você tem que receber pela sua fé a salvação que Deus providenciou. Eu falo isso vez por outra, eu gosto desse exemplo. A situação da raça humana é como uma pessoa que está num poço bem fundo, as paredes enlameadas. Essa pessoa está tentando sair e não consegue. Precisa de um Salvador, precisa de alguém que jogue uma corda e tire essa pessoa de lá. Deus jogou a corda chama Jesus Cristo. É só a gente segurar essa corda, tá? E a gente não vai perecer no inferno, no abismo eterno. Curve a sua cabeça, feche os seus olhos por um momento. Como está a sua vida com Deus? Como está o seu coração? E quando chegar a sua hora final? E quando você sentir o frio da morte subindo pelas suas pernas e chegando no seu estômago e você concluir, a minha hora chegou. Eu te pergunto, onde você vai passar a eternidade? Com Deus? No paraíso de glória, de alegrias sem fim? Ou com o diabo no inferno, no lugar de tormento eterno? Sabe o que a palavra do Eterno diz? Se ouvires a voz do Senhor teu Deus, não endureça o coração. Não endureça o seu coração. Hoje é dia de salvação também, a maior bênção. E eu pergunto, se tem alguém aqui hoje à noite que você é sincero, não comigo, consigo mesmo e com Deus, e você diz, apóstolo Daniel Elias, eu não tenho vivido bem na presença de Deus, eu tenho andado errante, eu tenho tropeçado, eu tenho falhado, e eu preciso dessa salvação, e eu quero o perdão de Deus hoje à noite, eu quero entregar minha vida a Jesus, eu quero segurar nessa corda que é Jesus Cristo. Se tem alguém aqui hoje, eu vou pedir que você dê um sinal com a mão, Deus vai ver a sua mão. Você quer entregar a sua vida a Jesus? Quer receber Ele? Um dia eu fiz isso, eu levantei a minha mão e falei, eu quero. Você quer fazer uma aliança com Deus? Tem mais alguém? Deus te abençoe. Quem mais? Você quer o perdão de Deus hoje? Porque ninguém sabe o dia nem a hora, né?
E a gente tem que estar preparado. Mais que a bênção é a gente ter o abençoador na vida. Se tem mais alguém, dá um sinal com a mão. Deus vai ver a sua mão e vai ver o seu coração também. Um dia ele viu a minha mão, ele viu o meu coração. Não tenha vergonha de Jesus Cristo. Ele disse, aquele que se envergonhar de mim e das minhas palavras, eu me envergonharei dele diante do meu Pai, que está no céu. Tem a irmã, vem aqui, irmã, diante, vem aqui. Tem mais alguém? Vem aqui, eu vou orar por você que quer um novo tempo na sua vida. Qual o nome da irmã? Rita, nossa irmã Rita. Está tomando essa decisão. Pai eterno, põe tua mão com a minha, Jesus, sobre a Rita, a tua filha, meu Pai. Ó Deus, que tomou a decisão hoje à noite de receber o teu filho, de receber essa tão grande salvação que o Senhor providenciou na cruz do Calvário. É verdade que ele morreu, mas é verdade também que ele ressuscitou, está vivo. E ela agora, meu Pai, numa pública confissão de fé, ela vem diante desse altar, reconhecendo que é pecadora, pecadora condenada, pecadora impotente, não consegue se salvar, reconhecendo que precisa de um Salvador e reconhecendo que Jesus Cristo é o único que pode salvar a sua alma. Ó, meu Deus, confirma o nome dela no livro da vida do Cordeiro. Repita comigo, Rita. Meu Deus, meu Pai, eu venho a Ti, em nome de Jesus, reconheço, sou pecadora, preciso da Tua salvação. Eu creio que Jesus Cristo deu a vida por mim, na cruz do Calvário, foi sepultado, ressuscitou, e eu o recebo no meu coração como o meu Senhor e o meu Salvador. Perdoa os meus pecados, confirma o meu nome no livro do céu. Eu te peço, me ajude a vencer nessa caminhada cristã, em nome de Jesus. Amém. Amém, gente. Dê um aplauso ao Senhor. Rita, que Jesus te abençoe abundantemente. Deixa eu falar uma coisa aqui. Olha aqui, gente. Espera aí, não volta não. Quando vocês iam para os bares, vocês não tinham pressa de ir embora, né? Agora está na casa de Deus. Sabe o que aconteceu agora, Rita? No céu? Que a palavra do Eterno diz que Jesus está à direita do Pai, intercedendo por nós. O Senhor Jesus, ele se voltou para o Pai e disse, Pai, a Rita acabou de ser salva agora. E tem festa no céu, tem festa no céu. Deus te abençoe, Rita, abundante. Dá um abraço nela aí, o pessoal da igreja. Pode voltar para o seu lugar, em nome do Senhor Jesus. E o sangue derramado lá na cruz, Por mim não foi em vão. por mim não foi em vão. Vida pra mim. Vitorioso então eu me tornei. Vitorioso então eu me Foi tornei. por causa do amor. Foi por causa do amor Do Pai por mim. Do Pai por mim. Amor por mim, derramado pelo Pai. Foi amor que veio do amor céu. que veio do céu. Foi amor. Foi amor que veio do céu. Amor por mim, derramado pelo Pai. Foi amor que veio do céu. Foi amor que veio do céu. Jesus. Amém. Tá, olha aqui para mim. Quem aqui é PJ, pessoa jurídica?